Bem, galera, vamos fazer a correção da atividade de função quadrática. Aonde nós tínhamos um material que pedia que vocês entendessem o comportamento de uma função quadrática, que era o primeiro passo. Vocês teriam que identificar os coeficientes de uma função quadrática, aonde os coeficientes dessa função nós temos como toda função quadrática é dada como ax ao quadrado mais bx mais c, onde a é o termo que acompanha o x ao quadrado, porque ela é do quadrada, porque ela é uma função de segundo grau, porque o nosso expoente do x é 2. Ou seja, os coeficientes a, b e c são os números dessas funções. Então, na atividade, também tínhamos que toda função quadrática, o gráfico dessa função é uma parábola. Uma parábola, galera, é tipo uma parabólica, vem de parabólica, aonde a parábola voltada para baixo, quando o A é negativo, é menor que zero. A parábola voltada para cima, o V voltado para cima, quando o valor do A é positivo. Então, essa atividade é apenas para nós entendermos o comportamento do gráfico e entendermos quem são os coeficientes. Então, primeiro, na primeira questão, nós tínhamos: escreva a função que representa o custo total de uma produção mensal na forma normal. Ou seja, essa fábrica que produzia toneladas de material em poliéster, onde a cada X tonelada, a pergunta diz, para cada X tonelada fabricadas mensalmente, o custo da produção real seja de 1.800 menos 9x. Tem-se que o custo total da produção mensal real é... Veja que na própria questão ele já deu o valor da função que define o custo total mensal. Aí a pergunta, escreva a função que representa o custo total da produção mensal na forma normal. Na forma normal, veja só, se o custo é dado como x, já deu a própria questão. A forma normal é essa aqui, a própria 1.800 Veja que ele quer na forma normal, foi o que ele já entregou. Ele não quer na forma quadrática, nem nada. Apenas na normal. 1.800 menos 9x. Essa é a função normal. Uma função normal qualquer. Então, agora veja, na questão 2, essa função é afim ou quadrática? Veja que agora vamos ter que calcular essa função, nomear essa função. Primeiro, vamos saber se ela é afim ou quadrática. Quadrático, o coeficiente, o x tem que estar ao quadrado. Para saber, vamos fazer a distribuição aqui da multiplicação, que o x multiplica 1.800 e também vai ter que multiplicar o 9x. Aí nós temos que essa função, vamos saber se ela é afim ou quadrática? Então, a função do custo é dado por x vezes 1.800, eu tenho 1.800x, veja que é o produto da diferença. Aí eu tenho 1.800x menos x vezes menos 9x vai dar menos 9x ao quadrado. Então, essa é a função
realmente, depois de ter feito a distribuição da multiplicação. Então, veja que agora eu vou ter uma função quadrática. Por que uma função quadrática? Por causa do expoente 2 aqui na letra, na variável, que é o x. Então, essa função, ela é o quê? Ela é quadrática. Ela é quadrática por quê? Porque ela possui o expoente 2 na letra variável. Então, ela é quadrática porque quando nós distribuímos aqui a multiplicação, o valor do nosso expoente no x é 2. Logo, é uma função quadrática. Na questão 3, fala quais são os coeficientes dessa função. Aí eu tenho toda função quadrática que nem for é definida como f de x igual a x ao quadrado, o número que multiplica o x ao quadrado, b vezes x, e o c, que é a constante, que é o número independente. Veja que essa função aqui, nós temos o coeficiente a, que é o número que está multiplicando o x ao quadrado. Qual é o valor de a? O valor de a é menos 9. Então, nessa função quadrática, a vale menos 9. O b é o número que acompanha o x sozinho, ou é o x com expoente 1, que é 1.800. Nessa função aqui do custo, eu não tenho o coeficiente c, que é o número que independente. Então, o c, quando eu não tenho, o valor do meu c é 0. Então, c é o valor aonde o gráfico vai passar pelo eixo y. Se fosse para nós desenharmos o gráfico dessa função sem saber como que seria essa função, eu sabia que essa função ela é uma função que tem uma parábola, o comportamento dela vai ser uma parábola com concavidade voltada para baixo, porque o valor do A é negativo. Então, se o A é negativo, a concavidade dela será para baixo. E eu sei que o C é 0, o C é o valor aonde o gráfico vai interceptar o eixo Y. Então, eu sei que a parábola vai ser assim, ó. Toda parábola sobe e desce. Então, esse seria o gráfico sem todos os dados. Agora, responda a questão 4. A função que representa o custo total, ela é completa ou incompleta? Veja que, nesse caso aqui, ela é incompleta, porque ela não tem um valor de C. Porque o C não tem um coeficiente. Ou seja, o C é 0, né? Por quê? Porque, então, ela é incompleta. Ela é completa ou incompleta? Ela é incompleta porque não tem o coeficiente C. Então, a resposta é porque não tem um coeficiente C. Ou seja, porque um P e um Q, porque o C é igual a 0. Por isso que ela é incompleta. Porque C é igual a 0. Essa é a definição porque ela não é incompleta. Veja, eu tenho um A, B e o C é igual a 0. Quando tem isso aí, ela é incompleta. Na questão 5, nós temos a seguinte detalhe.
O gráfico de uma função quadrática é uma parábola, que nem foi explicado no material. Verifique se a parábola que representa o gráfico tem a concavidade voltada para cima ou para baixo, que nem foi falado. A parábola é aquela parabólica. O valor do meu coeficiente A é negativo. Se ele é negativo, a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Ou seja, se o meu A é menor do que zero, a concavidade dela vai ser voltada para baixo, que nem foi mostrado anteriormente. Aqui, ó, a concavidade dela é voltada para baixo. Outra coisa que vocês precisam saber, que aqui é as raízes, a raiz da função quadrática são duas raízes, uma é zero e a outra esse valor. Veja que não pediu para encontrar o valor das raízes, apenas identificar como comportamento quem são os seus coeficientes. Na questão 6, nós temos para produção, isso aí é um custo de produção. Para produzir 1.000 toneladas fabricadas mensalmente, o custo total da produção mensal porque eu tenho a função que define o custo. O custo depende da quantidade de toneladas. Aí ele diz que no lugar de X, ou seja, para produzir 1.000 toneladas, qual vai ser o custo? Então, no lugar de X, eu vou botar 1.000. Aí eu tenho 9x, que é a função essa daqui, ó. Essa função aqui, que nós descobrimos. 9x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 1.800x. No lugar de x, eu vou botar 1.000. Aí vai ficar, veja, que o menos 9 vai multiplicar 1.000 ao quadrado. Aí eu tenho que calcular o valor de 1.000 mais 1.800 vezes x, que vai ser 1.000. Então, eu vou ter um problemazinho de potenciação aqui, ó. 9 menos 9 vezes 1.000 ao quadrado. 1.000 ao quadrado é a mesma coisa que 1 milhão. Por quê? 1.000 tem 3 zeros, só vou acrescentar mais 3 zeros depois. Aí vai ficar menos 9. 1.000 ao quadrado é 1 milhão. 1 milhão são 6 zeros. Então, vai ser 9 vezes 1 milhão. 6 zeros. E menos 9 vezes 1 milhão dá menos. Aqui é uma multiplicação. Mais 1.800 vezes 1.000 dá 1 milhão e 800. Um milhão e 800 mil. Aí temos, ó, 9 vezes 1 milhão. Então, o custo para se produzir 1.000 toneladas. Vamos ver se ele vai ter um custo positivo ou negativo. Então, ó, para se produzir, ele vai ter um custo 9 vezes 1 milhão menos 9 milhões
milhão, a casa dos milhões é 6 zeros. Então eu tenho menos 9 milhão somado com mais 1.800.000. Quando eu faço a soma, veja que eu vou ter um valor. Então, o custo para se produzir 1.000 toneladas veja que o custo vai ser negativo de 7.200.000. Menos 7.200.000 reais. Ou seja, ele não vai ter custo, ele vai ter um custo negativo. Diz menos 7.200.000. Significa o quê? Que ele não teve custo. Porque quanto mais produzir, mais lucro ele terá. Então, a resposta é de menos 7.200.000. Então, se essa seria a função que define o custo, aqui é o custo, ó, e aqui toneladas, custo e toneladas. Ou seja, passou de certa quantidade, ele vai ter um custo negativo. Ou seja, o custo total, mais na frente, o custo maior de produção seria nesse pontozinho aqui, ó, que é o nosso y do vértice, que vamos estudar na próxima aula. Então, o maior custo seria nesse pontozinho aqui do y do vértice, quando eu produzir a x tonelada do vértice. Ou seja, a partir desse momento, veja que vai caindo o custo. Então, o custo maior foi nesse pontozinho aqui, x dos vértices. Veja, quanto mais eu produzir toneladas, eu vou diminuindo o custo. Então, para se produzir 1.000 toneladas, ele não teve custo. Ele teve um custo negativo, então ele não teve custo. Ele teve praticamente lucro, né? Porque o custo foi negativo. Então, temos muita atenção na questão quando for trabalhar custo, produção e lucro. Custo e lucro. Porque se o custo foi negativo, ele não teve custo. Na verdade, ele teve lucro. Então, função quadrática é usado muito na questão de lucro, custo de certa produção. Então, estamos encerrada a nossa correção.